Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula começando. Bom, na aula de hoje a gente vai estar vendo um pouco sobre a aritmética de datas. Ou o que seria a aritmética de datas? Bom, a gente tem campo de ano, mês, dia e assim por diante, tá? E a aritmética é você fazer operações sobre esses campos. Adicionar um ano, subtrair um mês, adicionar um dia, subtrair uma hora, adicionar minutos, enfim. Essas operações a gente pode estar realizando sobre esses objetos e é isso que a gente vai estar vendo nessa aula, tá? Começamos aqui o nosso estudo com o local date, criei uma data aqui, 15 de janeiro de 2021, vamos mandar imprimir esse cara só para a gente estar confirmando, tá? 15 de janeiro de 2021, e aí, primeira coisa que a gente vai estar vendo é o quê? Eu quero adicionar um dia essa data, então a gente vai estar jogando isso para o dia 16. Bom, como que eu faço esse tipo de operação? Essas classes, tá? Local date time, zona date time, offset date time, enfim, essas classes elas possuem o método plus alguma coisa, tá? Plus o nome do campo que eu quero estar incrementando ou decrementando. Então, eu quero adicionar um dia aqui, eu vou usar quem? O plus days. E aí passo a quantia que eu quero estar acrescentando. Lembrando que essas classes elas são imutáveis, tá? Então, eu não consigo estar alterando o estado do objeto que eu estou trabalhando. Sempre que eu faço uma alteração, eu gero um novo objeto. Então, aqui tá, vai estar gerando um novo objeto com a mudança que foi realizada. Vou mandar imprimir esse cara e vamos confirmar aqui se ele incrementou um dia na minha data. Tá? Dia 16, maravilha, como a gente já esperava. Eu posso também estar encadeando a operação, tá? Então, eu quero adicionar um dia aqui e adicionar um mês. Então, eu vou dar um plus months e adicionar o mês também. Mandar imprimir aqui, ele incrementou aqui mais um mês na nossa data, tá? Bom, legal. Outra coisa bacana é o seguinte, ó, vamos alterar aqui para dia 31, tá? 31 de janeiro. Vamos tirar esse plus days e vamos deixar só plus months. E aí é o seguinte, quando eu incremento um mês aqui, tá? Teoricamente ele vai jogar para qual data? Ele vai jogar para dia 31 de fevereiro, né, de 2021. Porém, não existe 31 em fevereiro, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai acomodar isso de acordo com a quantidade de dias que existe lá em fevereiro. Bom, então ele já trata isso para a gente aí, sem a gente ter que se preocupar com esse tipo de situação. Bom, quem a gente trabalhou com o local date, poderia ter o local date time, tá? E aí eu vou colocar aqui umas horas, vou colocar 10 horas, 30 minutos. Opa! E nanosegundos. E time. Beleza, tá? Então, vamos agora trabalhar aqui com local date time. Ó, além dos campos que a gente tinha, né? Plus months, plus days, opa! Plus months, plus days, plus years. Agora a gente tem a parte de horas, tá? Então a gente pode também incrementar a parte de horas. Eu quero incrementar aqui uma hora, por exemplo, tá? Então vou fazer um plus hours, incrementar. Vai gerar aqui uma nova. Vamos mandar imprimir esse cara. E vamos rodar aqui e vamos ver a alteração, tá? Então estava 10,5, incrementou aqui e foi para 11,5. Bom, esses são os métodos para a gente incrementar. E para eu decrementar esses campos, eu tenho os campos minus, tá? Então eu faço minus days, minus hours. Então eu vou fazer um minus days aqui, ó. Vou decrementar 10 dias, tá? Então a gente está no dia 31, vou decrementar 10 dias e posso também encadear, né? Lembra que eu comentei do encadeamento. Posso encadear aqui, ó, menos 15 minutos também, tá? Menos 10 dias e menos 15 minutos. Vamos verificar aqui o resultado. Então, dia 31 jogou para o dia 21 e data 10,5 jogou para 10,15, tá? Então, esses são os métodos para a gente estar decrementando valores. Plus para incrementar e minus para decrementar. Bom, essas operações aqui a gente tem que ficar atento quando a gente está trabalhando com time zone, tá? Essas classes locais aqui a gente sabe que a gente não trabalha com time zone, porém, então a gente não tem que estar preocupando com esse tipo de situação. Mas eu deixei um exemplo aqui para mostrar para vocês que o time zone ele muda um pouco a história. Bom, vamos lá. Aqui a gente precisa um pouquinho mais de atenção, tá? Ó,
Aqui eu criei uma data que é o quê? 14 de outubro de 2017, às 10 horas. Bom, dia 14, tá? É um dia anterior a iniciar o horário de verão. Dia 15 inicia o horário de verão. Quando inicia o horário de verão, a gente aprendeu já isso em aulas anteriores, o offset ele fica o quê? Ele fica -2, tá? Então, quando inicia o horário de verão, a gente adianta 1 hora, ou seja, a gente tem um gap de 1 hora, tá? Quando chega à meia-noite do dia 15, ele automaticamente pula para 1 hora da manhã. Então, a gente tem um gap, a gente perde aquela 1 hora naquele dia 15. Bom, vamos ver como que o Zone Daytime se comporta quando eu faço algumas operações nele, tá? Ó, eu mandei imprimir 3 versões aqui do Zone Daytime. A data original incrementada um dia, tá? E a data original incrementada 24 horas, que teoricamente era para ser a mesma coisa, né? Incrementar um dia e incrementar 24 horas. Porém, a gente vai tá verificando aqui que não é a mesma coisa. E embaixo aqui eu mandei imprimir o Offset Datetime para a gente ver que a gente não tem influência do Time Zone. Primeiro, vamos focar aqui, vou até comentar aqui, para a gente focar em entender só essa primeira parte. Vou mandar executar essa aplicação, tá? E aí, ó, ele imprimiu 3 versões aqui. Então, a primeira é a original, tá? Dia 14 dos 10 às 10 da manhã. A segunda, tá? A gente já teve o incremento de um dia. E aí, o que aconteceu? Ó, quando ele incrementou um dia, ele jogou lá para o dia 15, às 10 horas, tá? E aí o offset foi ajustado para -2, porque nessa data aqui a gente já está no horário de verão. Mas ele fez a operação certinha, né? Pegou, incrementou um dia aqui nesse cara e jogou exatamente para o mesmo instante no outro dia, dia 15 às 10 horas. Quando eu incremento 24 horas, tá? Aí muda um pouco o cenário, né? Ele joga para as 11 horas, ou seja, ele jogou por 1 hora a mais. Por que aconteceu isso? Justamente pelo gap que existe entre meia-noite e 1 hora, tá? Então, quando chegou meia-noite aqui, ele jogou lá para 1 hora e aí ele incrementou mais 24 horas, tá? E aí deu o quê? Deu no que deu. Ele ganhou, ele acabou ganhando 1 hora a mais aqui, por isso que o plus hours deu uma diferença. Então, tem que ter esse ponto de atenção aí. Quando a gente está trabalhando com classes que são influenciadas pelo time zone, né? Que no caso eu estou passando time zone América São Paulo, a gente vai ter a diferença em operações que teoricamente eram para ser a mesma coisa, tá? Bom, legal. Então, esse é um ponto de atenção que eu queria mostrar para vocês. E agora eu vou mostrar as mesmas operações, tá? Vamos comentar aqui para não ficar confuso. Agora eu vou estar mostrando para vocês as mesmas operações, só que usando quem? O Offset Datetime, tá? Um cara que só tem influência do offset. Porém, ele não tem alterações nesse offset, é sempre o mesmo offset que eu seto para ele. Então, repara ó, que ele, primeira data, dia 14, depois eu incrementei um dia, ele jogou para o dia 15 às 10, e quando eu incrementei 24 horas, ele também jogou para o dia 15 às 10, tá? Porque o offset é sempre o mesmo, é sempre -3 aqui que a gente está trabalhando, tá bom? Então, esse tipo de atenção tem que ser com classes que usam o time zone. No nosso caso aqui, a Zone Daytime. Beleza? Bom, legal. Explicado esses pontos de atenção aí, tá? Vamos agora estar voltando aqui e agora a gente vai estar vendo quem? O Local Time, tá? Então, vamos aqui, o Local Time. Eu vou estar criando um Local Time às 10h30, tá? Mandar aqui criar o nosso Local Time. Bonitinho, tá? Mandar imprimir ele aqui só para a gente verificar. Imprimir o nosso local time às 10h30, legal. E agora vamos começar a brincar com ele, né? A gente pode estar fazendo o quê? Mesma coisa, plus alguma coisa, tá? Então, quero incrementar 1 hora, plus hours. Imutável também, vai gerar um novo. Colocar assim, changed local time. Pessoal, é uma boa prática, sempre estar programando em inglês, tá? A maioria dos projetos aí, quem já está
atuando na área sabe que mesmo que você está trabalhando para um projeto nacional, fica muito mais legível você estar escrevendo em inglês. Bom, mandar executar esse cara, então, ele incrementou 1 hora, tá? Às 10h30 ele foi para 11h30, tá bom? O que mais que a gente poderia estar fazendo aqui? A gente poderia também estar subtraindo algum campo. Então, vamos fazer um minus aqui, minutes. Tá? Vou decrementar 20 minutos. Vamos mandar imprimir aqui. E agora foi para as 11h10, tá? Então, as mesmas operações que a gente tem local date time, zone date time, a gente tem aqui, claro que respeitando os campos, né? Se eu tentar um plus days aqui, não vai rolar, não tem essa operação. Por quê? Porque não tenho esse campo em local time, tá bom? E aí, eu posso estar usando aqui, com o local time, o método plus, tá? Que recebe uma cron e unit. Então, eu poderia falar assim, ó, é um plus mais genérico, né? Fala assim, ó, faz um plus numa unidade aí que é de minutos, tá? Então, ele vai estar acrescentando aqui no caso, ou vamos colocar 15 minutos. Eu posso estar usando essa operação, então, aqui mais genérica, tá? O plus e o cron unit aí, ele é um enum, tá? Ele tem uma série de campos aí que a gente pode estar usando. Só que, ponto de atenção, tá? Esse cara, se eu tentar passar uma unidade que não comporta nele, então, por exemplo, vou passar days aqui, tá? Quero que ele incrementa 15 dias. Não existe dias em local time. Então, quando eu tento executar esse cara, acontece uma exceção, né? Ele coloca aqui, ó, unsupported unit days, tá? Não tem essa unidade days. Então, é o único ponto de atenção. Então, além dos campos plus que a gente já viu lá, plus os padrõezinhos que existem, plus hour, minutes, nanoseconds, eu posso também estar usando, então, o cron unit, tá? Quando eu quero algo que esses campos não me atendem. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, tá bom? Então, eu mostrei, claro, alguns campos aqui. A ideia é só mostrar o quê? Que é possível realizar operações sobre essas classes. Provavelmente, eu deixei de mostrar campos que você talvez vai estar precisando no dia a dia. Mas a ideia é você saber que existem campos que permitem essas operações e aí, de acordo com a necessidade, você pesquisa e encontra o campo, a operação que você está precisando aí para a sua regra de negócio, tá bom? Isso daí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.